Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social, podcast, e hoje com o nosso amigo, professor Caio Henrique de Campos Ramos. Doutor Caio, ele é advogado na Advocacia Eliana Baraldi, bacharel em Direito pela PUC São Paulo, ex-Moody e coach das equipes de arbitragem comercial da PUC São Paulo nos grandes eventos em Viena e Hong Kong, e também participou nas competições da Camarb. Doutor Caio, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Obrigado, Thomas. É uma honra estar aqui. Gostaria de agradecer novamente pelo convite. E é isso. Tomara que seja uma conversa super interessante. Caio, aqui no nosso programa a gente tem como telespectadores, operadores do direito, pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, no mercado jurídico. E eu queria perguntar para você, qual que é a sua, como é que você vê a sua trajetória na sua carreira jurídica e como é que a sua base acadêmica, a gente sabe que nessas competições de arbitragem, de MUTs, em Viena, Hong Kong, tem um impacto muito grande, né, como experiência. Como é que foi a sua experiência pessoal nessas viagens? Bom, talvez até dando um passo atrás, eu sou do interior de São Paulo e por algum motivo eu sempre tive uma vontade meio inexplicável. De que lugar, Caio? Eu sou de Santa Cruz das Palmeiras, Olha só, Santa Cruz. perto de Pirassununga ali, a terra da 51. Eu passei outro dia lá, que eu fui para Ribeirão Preto, passei por lá. É o caminho da Anhanguera. E, enfim, desde sempre eu tive essa vontade de vir estudar em São Paulo. Acabou que as coisas deram certo, fui para a PUC, mas especialmente no primeiro semestre ali, eu acho que muitas matérias novas, uma cidade muito maior que a minha. Estava um pouquinho perdido, sem saber exatamente para onde eu iria, o que eu iria fazer. Eu vim para São Paulo muito uma cabeça de concurso, de talvez prestar um concurso da magistratura, mas quando eu cheguei, eu vi que não necessariamente era isso que eu gostaria de fazer e um belo dia apareceu o grupo de estudos da PUC. Normalmente o que a gente fazia desde aquela época é passar nas salas avisando para os alunos que existe esse grupo de estudos em arbitragem e que teria uma reunião para explicar um pouquinho sobre isso. Eu achei interessante, fui ver o que era. Então acho que desde do começo do segundo semestre da faculdade até hoje faço parte. E eu acho que isso foi o grande diferencial da minha carreira até agora. Então, desde o início, acho que pelo grupo de estudos eu consegui um estágio, que é o lugar que eu trabalho até hoje. Pelo grupo de estudos eu participei dessas competições, que acho que a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes depois, tanto como Moody, hoje como coach. E acho que isso moldou quase 100% a minha carreira e o caminho que eu tenho traçado desde então. E Caio, para você que no primeiro dia que você viu essas competições, o estilo e a metodologia do Moody, de estudar arbitragem internacional, de ver o conceito tudo em inglês, o que te levou a estudar cada vez mais esse tema? Eu acho que isso é uma das principais loucuras, porque é isso, são meses que você tem contato com o caso em inglês, desde a época das aulas na PUC, encontros em inglês, discutindo textos em inglês, e acho que isso já é um desafio inicial, de você ter essa experiência já na faculdade, de abordar um pouco o inglês jurídico. Então, tanto a prática de se comunicar em inglês, que não necessariamente é uma coisa que você faz com frequência durante a graduação, mas especialmente já ter contato com o inglês jurídico. Então, ler textos dessa forma, nessa linguagem, em um momento posterior você participar das audiências simuladas da competição, acho que esse é o grande desafio. E dentro disso, estudar arbitragem internacional é algo muito desafiador e acho que até hoje, para mim, até como profissional, porque é uma área que ela está sempre em evolução e mudando muito. Então, uma coisa que eu sempre penso, acho que é difícil um dia no trabalho que você sabe exatamente o que você vai fazer ou você ter certeza que as coisas são assim. Acho que o direito como um todo é assim, mas acho que a arbitragem talvez um pouco mais. Você tem muitas gamas, muitas possibilidades, especialmente de direito material para estudar, também mudanças nas questões processuais. Então acho que essa possibilidade que
que a arbitragem como um todo traz é um diferencial. Caio, conte um pouquinho dessa questão das incertezas mundiais, né? Você foi para a China agora, viu como é que está a questão do avanço chinês. Como é que você analisa, no ponto de vista jurídico, por exemplo, os contratos internacionais, né? Dessa guerra tarifária, vai ou não vai, se vai ser suspenso? Você acredita que cada vez mais o uso da mediação ou das cláusulas hardships serão utilizados nos contratos? Eu imagino que sim. Acho que indo para a China, e acho que especialmente esse ano, é engraçado porque você percebe uma evolução muito rápida. E lá nós tivemos a oportunidade, eu, você, o professor Napoleão também, de conversar com pessoas, conversar com advogados de lá, professores, e entender quais são as preocupações deles e também entender que eles têm essa vontade de se abrir um pouco mais para o mundo e de receber pessoas de fora para essa troca de cultura e de conhecimento. E acho que, independentemente do cenário, a arbitragem ela tem um papel interessante e ela pode ajudar nesses momentos instáveis exatamente pela estabilidade e pela neutralidade que ela traz. Então, com a arbitragem, conflitos comerciais eles sempre vão existir. E acho que você ter um foro neutro para resolver essas disputas por meio de arbitragem, no momento que você consegue sair um pouco, de certa forma, das amarras do judiciário de qualquer um dos países envolvidos, acho que especialmente para as questões internacionais, é uma vantagem. Acho que é algo que hoje já é muito aplicado e é algo que, independentemente do cenário externo, vai ser útil e vai ser utilizado. Caio, você fala muito assim das questões da cultura, né? Vocês participaram do Pré-Moot também do Japão. Como é que é o Pré-Moot do Japão comparado com o Pré-Moot do Brasil ou de outros lugares do mundo? Teve diferença cultural do Japão? Teve diferença cultural o de Xangai, por exemplo, na sua perspectiva? Sim, acho que comparando com o Brasil tem uma diferença cultural, acho que um pouco natural. Posicionamento, a postura, a fala. Exato, também, sim. E acho que, especialmente no Japão, esse ano era a 18ª edição do Pré-Moot deles, lá em Kyoto, mas foi a primeira vez, pelo menos nos últimos anos, que eles receberam faculdades estrangeiras. Então, acho que essa foi uma diferença interessante também. Acho que, além de nós, tinham mais 2 faculdades sem ser do Japão. Então, ter essa experiência de ir até lá, mostrar um pouco da nossa cultura para eles também foi interessante, mas acho que especialmente entender como eles enxergam a competição, porque acaba sendo algo um pouco diferente. Talvez por uma questão cultural, mas eles acabam tratando a competição de uma forma diferente. Acho que isso é interessante e acho que no fim do dia é muito sobre isso, né? O VIS como um todo, essa troca cultural. Então, óbvio que muito estudo e todo o conhecimento e a bagagem jurídica que você adquire, mas também essa troca de experiências. Então, ter a oportunidade de ir até Kyoto, né? Entrar na faculdade deles e ter uma oportunidade de conversar e entender o que eles pensam de direito, o que eles pensam de arbitragem, como eles enxergam a competição, acho que é algo que no ambiente da competição em si já é muito valioso, porque cria uma experiência para nós enquanto equipe, especialmente quando a gente chega em Hong Kong e eventualmente vai enfrentar uma faculdade japonesa, que a gente já tem um conhecimento prévio, entende mais ou menos quais são as ideias deles, mas acho que além disso, acho que é uma experiência de vida mesmo, né? E Caio, como é que você estuda? A gente tem ali no Brasil o sistema Civil Law, né? Aí você vai para outras jurisdições de Common Law, que você tem que ler as jurisprudências, você tem que ler as decisões que estão lá no tribunal arbitral, que não tem sigilo, mas você ter acesso a essas decisões. O que você prefere estudar, o Civil Law ou o Common Law? Acho que posso responder que eu prefiro estudar arbitragem internacional e aí sai um pouco disso. Mas, enfim, acho que são sistemas diferentes. Acho que o sistema de Civil Law é algo inerente à nossa prática, porque é como funciona no Brasil, então é algo que a gente aprende e sempre está em contato.
E acho que ter esse contato com o sistema de common law também é interessante, mais esse foco nas decisões e nessa formação de entendimentos e um pouco menos na interpretação do texto legal em si. Acho que isso é interessante e acho que conjugando essas duas coisas, a arbitragem internacional e os estudos relacionados a ela é interessante, especialmente por, de certa forma, fugir um pouco dessa dualidade. Então, você consegue aproveitar benefícios e pontos positivos do sistema de common law, também do sistema de civil law e criar, né, no caso específico e de acordo com as particularidades do seu caso, quase que um terceiro sistema, vamos dizer assim, que vá funcionar para a disputa do seu cliente, né? E acho que isso é muito interessante. Caio, na sua opinião, você que já viajou para vários lugares do mundo nessas competições, você vê a arbitragem internacional sendo mais utilizada em outros lugares do mundo ou você vê o Brasil também acompanhando esse tipo de progresso institucional e jurídico do Instituto da Arbitragem no Brasil? Como é que você enxerga a nossa evolução da arbitragem em relação à arbitragem comercial mundial? Eu acho que o Brasil tem sim se posicionado e evoluindo muito nos últimos anos e é sim hoje uma das principais jurisdições. Enfim, acho que você observa isso por várias razões. Primeiro que, em relacionado à competição, hoje em dia, qualquer lugar que você vá e você fala que você é um advogado brasileiro que trabalha com arbitragem, as pessoas conhecem e valorizam você por isso. Então, acho que isso, ainda que indiretamente, demonstra a força da nossa jurisdição. E, além disso, olhando ainda para a competição, em Viena, por exemplo, hoje em dia você tem, acho que esse ano, com certeza tinham mais de 20 faculdades brasileiras participando da competição. Talvez o Brasil hoje seja o terceiro país com maior representação na competição. Viena, né? Em Viena. E acho que foram quantas equipes do Brasil, Caio? Eu não lembro exatamente quantas, mas eram mais que 20. Eu tenho certeza, no universo de 380 faculdades. Nossa, é um número relevante. E, de novo, acho que isso é mais um indicativo de que o Brasil é uma jurisdição relevante, né? Ainda tratando da competição, em 2017, as regras aplicáveis ao caso foram as regras do CAN-CCBC, o que, de novo, mostra a força da instituição e também do nosso país como um todo. E também um fato interessante, nos últimos 2 anos, um dos árbitros da final era um brasileiro. Então, ano passado, nós tivemos o professor Cláudio Finkelstein. Sim, nosso grande professor Cláudio. Exato, no painel da final. E esse ano a gente teve o Dr. César Pereira, que também estava com a gente na Ásia. Então, acho que todos esses fatores mostram, sim, que o Brasil é uma jurisdição altamente relevante que tem se aperfeiçoado e tem buscado a sofisticação, acho que constantemente, e isso tem dado resultados. E Caio, para você particularmente, qual o caso que você mais gostou aí do tempo que você foi Muri e do momento que você é coach agora? Quais os casos, de que ano que você achou mais legal, assim, tanto da parte de jurisdição ou parte de mérito para você particularmente? Eu acho que são experiências diversas, né? Eu lembro muito do caso no primeiro ano que eu participei. Acho que talvez por ser o primeiro, né, ele era um caso que talvez, acho que dando um contexto só um pouco sobre a competição. Sim. Né, como é que funciona a competição? Exato, acho que isso é interessante. É um caso fictício em que basicamente é uma discussão sobre um contrato de compra e venda de bem internacional. Então, essa disputa ela vai basicamente ter 2 grandes questões. Você tem questões preliminares, né, questões jurisdicionais, que serão regidas, entre outros regamentos, pela lei modelo da Uncitral, que é basicamente uma lei processual de arbitragem, que vários países são signatários. A lei de arbitragem do Brasil, muito embora nós não sejamos signatários, toma com base essa lei modelo da Uncitral. E você tem questões de mérito que são, em grande parte, relacionadas à Convenção de Viena sobre a compra e venda de bens internacionais. Uhum. E aí o que acontece? Existe esse caso fictício. Os alunos eles têm, primeiro,
É uma primeira fase de apresentação de submissões escritas, então eles apresentam uma peça em favor da requerente, endereçando ali os argumentos jurídicos. Eles vão receber uma peça, né, uma vez entregue essa primeira petição, eles recebem uma petição que uma outra faculdade preparou e, em relação a ela, eles vão apresentar o memorial da requerida. Então, meio que em resposta a esse memorial da requerente. Depois disso, a segunda fase da competição são as rodadas orais, que acontecem tanto em Hong Kong e depois em Viena. E aí é o momento que cada faculdade, representada por 2 alunos, tem meia hora para expor o caso oralmente. Então, o que acontece é, normalmente, a gente se divide em 15 minutos para cada aluno. E a ideia é você expor oralmente aquilo que você apresentou na sua submissão escrita e você tem estudado durante esses 6 meses. E aí, enfim, os casos eles variam muito, né? Nesse primeiro ano que eu participei, em 2019, era um caso que envolvia um contrato de compra e venda de sêmen de cavalo. Então, acho que foi marcante por isso, era um pouco, enfim, diferente, não é algo tão usual. E também por ser meu primeiro ano. E aí, acho que vai variando. Sempre são discussões muito interessantes. Eu acabo focando mais nessas questões preliminares, então... nesse ano não lidei com sêmen do cavalo, era mais questões preliminares relacionadas à possibilidade de você se valer de documentos externos ao contrato e também uma questão da lei aplicável à cláusula compromissória. Mas acho que no geral é isso. E o interessante da competição é isso, ela tem muito espaço para discussão. Acho que como a arbitragem da vida real também. Então, sei lá, são 6 competições que eu já participei como Muri e depois como coach. E raramente tem assuntos que se repetem. Óbvio que algumas coisas se relacionam e você consegue enxergar alguma relação, mas o core das discussões... Tem criatividade para quem elabora Exato, os cases. Não, né? eu não sei de onde eles tiram tanta criatividade, inclusive. Mas sim, são casos sempre diferentes e acho que igualmente desafiadores. Caio, conte um pouquinho pra gente dos resultados da PUC São Paulo na China, em Xangai, né? Que os meninos foram super bem. E também dos grandes desafios das universidades mais difíceis que vocês pegaram pela frente. Quais foram as universidades que vocês fizeram os confrontos, que foi super difícil também para a PUC São Paulo? Tá, acho que esse ano acho que dá para falar um pouquinho dos 3 lugares que a gente esteve. Então, primeiro no Japão, em Kyoto, a gente teve a oportunidade de enfrentar a faculdade de Nagoya, que, pelo que a gente viu ali, é uma das principais faculdades do Japão. Ela é uma faculdade que tinha ganho o pré-multi nos últimos anos, recorrentemente ganhava, e a gente teve a oportunidade de fazer um painel com eles, foi super interessante, um painel de altíssimo nível. Em Xangai, de novo, acho que é difícil, e assim, falando de resultados, né? Nesse pré-multi do Japão, a gente acabou sendo a melhor equipe do pré-multi, dentre 12 faculdades participantes, nós somos a melhor equipe, então acho que foi uma ótima forma de começar essa jornada na Ásia, exato, e começar uma pré-competição sendo o melhor time, acho que deu um gás para os meninos que foi muito importante. Em Xangai, nós chegamos às semifinais do pré-multi, tendo se classificado para as rodadas eliminatórias em primeiro lugar, dentre 24 faculdades participantes, e aí faculdades de todo o mundo, e acho que para mim, 2 highlights dessa competição em Xangai, em termos de painel, foram... Primeiro, o painel contra a Faculdade de Bucerius, da Alemanha, que é uma das faculdades mais tradicionais. A faculdade, inclusive, que ganhou o Wismut em Viena, ano passado. Então, acho que... E foi uma equipe principal da Bucerius que estava lá. Sim. As faculdades europeias, o que elas fazem é mandar toda a equipe para a Ásia e depois toda a equipe vai para Viena. E eles se dividem meio na hora. Então era a dupla titular deles da Ásia que a gente enfrentou. E acho que foi, de novo, muito engrandecedor, porque acho que ter a oportunidade de enfrentar essas faculdades europeias tradicionais... E que é também do professor Stephen Crow, né? Sim, exato. Ele não tem envolvimento com a equipe, né, por uma questão de independência, enfim, como ele é um dos coordenadores da competição, mas é a faculdade na qual ele é professor. E talvez acho que esse tenha sido o principal highlight de Xangai, então, de Xangai, enfrentar essa faculdade e conhecer, de novo, acho que essa troca, né? Então, conhecer as pessoas,
especificamente nesse caso, conhecer e entender como eles enxergam a competição, quais eram os argumentos que eles estavam pensando em fazer. Acho que já foi de novo, né, uma etapa preparatória que foi muito relevante. E em Hong Kong, e aí acho que é isso, né? Saindo de semifinalistas no Prêmio em Shanghai, que é o último antes do Visist, que é a competição principal em Hong Kong. E acho que lá, enfim, tiveram vários momentos super interessantes. Eu acho que as 2 rodadas eliminatórias que os meninos participaram foram marcantes, né? Primeiro a gente enfrentou uma faculdade indiana, OP Jindal, no Round of 32, que é uma faculdade super tradicional. As faculdades indianas como um todo são reiteradamente conhecidas, né? Conhecidas por irem muito bem nas competições. E essa faculdade especificamente, eles tinham participado até de pré-multis na Europa e tinham ganho alguns pré-multis. Então acho que esse primeiro desafio nas rodadas eliminatórias já foi muito relevante, acho que um grande aprendizado. E aí, para mim, acho que o maior de todos, né, ali no Visist foi a rodada contra a Universidade de Viena, que é também que é super famosa, né? Exato. É uma das mais tradicionais. Foi a outra faculdade que chegou na final no Vismut em Viena no passado. Então a final foi entre Bucerius e Viena. E acho que foi uma grande sorte nossa de ter a oportunidade de enfrentar essas 2 faculdades. E acho que, assim, foi o painel que a gente acabou perdendo. Então, em Hong Kong, a gente chegou até o Round of 16, que é a 8ª de final, e foi a melhor faculdade das Américas esse ano. Então, não só a melhor dentre as brasileiras, mas de todas as Américas. Então, foi um ótimo resultado. Tinha também, Caio, as mexicanas, né? Também. As universidades mexicanas. Sim, né? Esse então, ano acho que... até passou as mexicanas. Sim, esse ano das Américas a gente tinha faculdades brasileiras, imagino que a do México e algumas dos Estados Unidos também. E a gente conseguiu ter o melhor resultado esse ano de todas essas. E acho que um grande aprendizado de ter enfrentado a Universidade de Viena, que é mais que tradicional. E acho que especialmente enxergar que as faculdades brasileiras, e acho que até voltando um pouco ao que a gente estava falando, cada vez mais nós estamos no mesmo nível deles. Acho que isso é uma realidade já. E quando eu falo nós, eu não falo só a PUC, eu falo basicamente todas as faculdades brasileiras que participam. Quando a gente participa dos pré-multis aqui no Brasil, a gente já enxerga um nível muito alto, e quando a gente vai para fora participar, seja da competição em Hong Kong, seja em Viena, a gente enxerga as faculdades brasileiras muito bem e batendo de frente com essas faculdades que até pouquíssimo tempo eram inalcançáveis. E acho que isso é o mais legal, né? Enxergar, acho que óbvio a PUC, mas todas as faculdades brasileiras indo bem, e acho que isso é um indicativo de que a gente tem feito um bom trabalho por aqui, né? Caio, a gente tem um bloco aqui que eu peço para você indicar um livro, ou um filme, um documentário, e aí você faz isso no segundo bloco. Tá bom. Pedir para soltar aqui a vinheta. Retornando ao nosso programa Contrato Social, e hoje com o Dr. Caio Ramos. Dr. Caio, qual livro você indica, ou filme, ou qualquer coisa que você queira indicar? Acho que só para não ser tão clichê e indicar um livro jurídico, um livro que eu li recentemente, já faz uns anos, mas ele de certa forma se relaciona um pouco com com o momento que a gente vive hoje, tem vivido nos últimos anos. O Como Democracias Morrem, são de 2 professores americanos, que, enfim, acho que ele foi escrito em meados de 2018, mas ele tem uma análise muito atual disso que a gente estava comentando, de jurisdições e países, e como no fim do dia tudo é meio cíclico e, enfim, como as coisas vão acontecendo e esses ciclos históricos e políticos eles se confundem. Acho que é uma análise interessante, acho que independente do mérito das discussões, acho que entender esses ciclos e como a política e o direito se relacionam, acho que é interessante. Caio, entrando agora na sua atuação como coach, por que você decidiu ser coach da PUC São Paulo? A gente sempre brinca que
é quase que uma escolha forçada, vamos dizer assim. Mas, na verdade, acho que é algo muito natural e acho que na maioria das faculdades brasileiras, mas especialmente na PUC, é um processo meio natural. Então, eu participei como Muri por 3 anos, tanto do Vismut quanto da competição nacional também, que é uma competição de arbitragem doméstica organizada pela Camarb. E, enfim, no último ano que eu participei, fazia sentido e é algo meio natural que você se torne coach para, de uma forma geral, tentar repassar um pouquinho ali do que você aprendeu e formar as novas gerações, mas acho que, especialmente para mim, é algo que eu pensava desde lá atrás até hoje, acho que primeiro por uma forma de tentar minimamente retribuir, acho que todos que participaram da minha trajetória enquanto eu era aluno, mas especialmente acho que o professor Cláudio, o que ele faz e a oportunidade que ele dá para todos esses alunos é uma coisa genuinamente boa, né? Eu sempre falo, eu acho que o Cláudio é o exemplo de um professor e de uma pessoa boa, que se importa com o aluno e com o aprendizado. Então, acho que tudo que eu puder minimamente fazer e como uma forma de retribuição, ele sabe que sempre pode contar comigo. E acho que, além disso, é uma experiência muito interessante pelas pessoas, né? Eu acho que é difícil comparar e falar o que você prefere, né? Qual foi a sua experiência preferida, mas ser coach acho que te dá espaço para conhecer melhor as pessoas e entender um pouco, enfim, o que passa ali na cabeça do aluno, quais são as preocupações dele, os medos, e tentar, de alguma forma, ajudar ele a ser uma pessoa melhor. Acho que um profissional também, acho que sim, melhorar as técnicas dele de oratória e os argumentos, a gente lapidar os argumentos que os alunos vão fazer ali na competição em si, mas acho que além disso, sei lá, tentar minimamente contribuir na história ali de cada um. E para mim isso é o mais legal. Acho que a cada ano, sempre que termina um ciclo, você pensa, tudo bem, acho que agora eu vivi tudo que dava. E, na verdade, chega o próximo ano e você é surpreendido. Então, conhecer pessoas diferentes e enxergar a história de cada um e como essa história se relaciona ali com as competições e o caminho que cada pessoa traça, para mim isso é o mais gratificante. Acho que fazer parte dessa formação. Desse processo, né? Desse processo, isso. Eu também quero aqui render minhas homenagens ao professor Cláudio, porque ele foi meu orientador do mestrado e no doutorado também fiz com ele, junto com a Maria Eugênia. Então foi tempos assim importantes da nossa vida, né, Caio? Como pesquisador, você vai estudando, você vai discutindo o tema com o professor Cláudio, que é um grande intelectual do direito internacional. Então, aqui um abraço ao professor Cláudio. É isso. A gente brinca, ele parece um imã, né? Ele tem uma capacidade quase irracional de juntar pessoas e é isso. Acho que o ambiente, especialmente na PUC, na equipe de arbitragem, no grupo de estudos, é muito esse. Acho que é uma união e eu acho que eu tenho certeza que tem muito a ver com ele. Eu acho que ele cria um ambiente acolhedor. Acho que é isso. Eu falei no início que era uma escolha forçada, mas é uma brincadeira, né? Acho que é uma escolha que eu fiz de entrar no grupo e eu reitero essa escolha a cada ano com muita consciência e sabendo que é algo que, enfim, mudou minha vida e mudou a vida de muita gente. E no que eu puder ajudar para que isso continue, eu vou fazer. Caio, fale um pouquinho do Gustavo e da Letícia, né? Os dois oradores que receberam também as premiações em Shanghai. Como é que foram lá receber a premiação? É verdade, eu comentei dos resultados e esqueci de falar disso. Tanto o Gustavo quanto a Letícia receberam premiações individuais em todas as competições que a gente participou na Ásia, né? No Japão, a Letícia foi a melhor oradora da competição. Em Shanghai, a Letícia recebeu uma menção honrosa de
estar ali entre os melhores oradores, e o Gustavo foi o terceiro melhor orador da competição. E em Hong Kong, os dois receberam menções honrosas pelo desempenho individual deles nos painéis. E acho que tem muito a ver com o que a gente estava comentando. Acho que a Letícia foi o primeiro ano que ela participou. Ela é uma aluna que está no quarto ano. Da faculdade. E acho que é muito interessante, acho que é isso, é esse aprendizado, e acho que essa experiência de enxergar ela, uma pessoa que acabou de entrar no grupo, mas ao mesmo tempo se desenvolveu e evoluiu muito rapidamente, culminando em uma ótima performance lá em Hong Kong, no Visist. E o Gustavo, por outro lado, ele já é formado, ele se formou... Ele tá no último ano, né, Gustavo? Isso, exato. E só que era o terceiro ano já que ele participava das competições. Então, foi uma experiência um pouco diferente, porque ele era uma pessoa que eu já conhecia, a gente teve contato nesses últimos anos. E... Enfim... Ele evoluiu muito. Ele evoluiu muito e parece que calhou as coisas... Eu sempre falava com ele, porque, querendo ou não, é um pouco frustrante quando você não é a pessoa escolhida para ser um dos oradores. Mas, ao mesmo tempo, isso faz parte de um processo. E eu sempre falava para ele... Gustavo, acho que confia um pouco no processo, acho que vai chegar a sua hora e quando chegar vai ser a melhor experiência possível, e acho que foi. Esse ano ele estava muitíssimo preparado, acho que ele, a Letícia, todos, a nossa equipe de Viena, os nossos suplentes, todos os membros da equipe, mas ele especialmente, acho que ele conseguiu trilhar esse caminho e ter uma performance super interessante, e acho que além de resultados, ele conseguiu... E é sempre essa ideia, aproveitar a competição. Eu acho que isso é o mais legal, né? Acho que ir bem, ter bons resultados, óbvio que é algo desejável e algo que a gente comemora, mas além disso, acho que o principal e a principal ideia de tudo isso é que os alunos se desenvolvam, né? A gente sempre brinca, uma semana depois que acaba a competição, ninguém vai lembrar qual foi a equipe que ganhou o Visist ou a equipe que ganhou o Vismut, mas as pessoas vão sempre ser lembradas. Então, as pessoas que você conheceu, né, as experiências que você teve, o conhecimento que você adquiriu, isso ninguém tira de você. Então, isso é o que vale mais a Caio, pena. conta um pouquinho pra gente, porque você foi um speaker de um super painel em Shanghai sobre inteligência artificial, com juristas chineses, junto com a Shanghai Law Society. E como é que foi a sua experiência de palestrar no Shanghai Tower, né? O Shanghai Tower, que é um prédio enorme, e que no momento que a gente falava tinha já inteligência artificial fazendo a tradução pra gente. Sim, Como é que você... O que você achou daquele evento? Até agora, quando eu paro pra pensar, eu não acredito. Acho que foi, enfim, mais uma daquilo que a gente tá falando. Experiências que eu jamais imaginaria ter oportunidade e... Sei lá, não é nem... Nossa, eu tô vivendo o que eu sonhei. Não, eu acho que eu nem teria capacidade de sonhar tudo isso. Quando a gente chegou lá, quando chegamos na Shanghai Tower, acho que o escritório ficava no andar 59, acho que era 50, e já era bizarramente alto, e era metade do prédio. Então, isso já foi algo muito fora de qualquer coisa que eu poderia imaginar. E o evento em si, acho que foi muito interessante, na linha do que a gente estava conversando. Acho que a Shanghai Law Society e as faculdades também da China como um todo, ali em Shanghai, eles têm esse interesse em ter mais interações com o Brasil. Então, acho que uma coisa que chamou muito a minha atenção era que eles efetivamente estavam interessados no que a gente tinha para falar. Então, foi um evento que contou com advogados aqui do Brasil, advogados da China também, professores, para tratar desses temas e tentar, acho que, trocar algumas impressões sobre como nós enxergamos e utilizamos a inteligência artificial aqui no Brasil, né, seja de um modo geral, seja em procedimentos arbitrais, entender do lado deles também, que acho que, pelo menos em termos de tecnologia, estão muito mais avançados, e entender como eles enxergam isso também, quais são as regulamentações para isso na China, quais são as discussões que eles estão tendo lá no momento. E sim, isso foi muito interessante. Acho que um evento sobre inteligência artificial que estava sendo simultaneamente traduzido, né? Então, a gente estava ali numa sala de conferência, né? Era inteligência artificial na prática. Então, era uma sala de conferência e você falava no microfone e instantaneamente aparecia o texto traduzido. Então, nós falando em inglês, na tela aparecendo a tradução em mandarim. E o contrário também, eles falando em mandarim, nós
tendo a possibilidade de enxergar na tela, quase que em tempo real, a tradução escrita disso. Caio, como é que foi a experiência num restaurante brasileiro, no churrasco, lá em Xangai? Fomos na Latina Churrascaria. É verdade. Como é que foi essa sua experiência da carne sendo cortada lá no rodízio por um chinês e comendo lá com a nossa turma? Como é que você gostou da comida? Acho que não tem como não gostar de comida brasileira, né? Onde quer que você esteja. Mas sim, acho que foi muito legal. Até pra dar uma respirada e lembrar um pouquinho de casa, né? Que já fazia, acho que 2 semanas que a gente tava fora. Então, ter a oportunidade de comer um churrasquinho nunca sempre é bem-vindo. E acho que além disso, acho que a experiência ali, né? Esse ano na Ásia, que foi algo até que a gente não comentou, né? De faculdades brasileiras, além de nós da PUC, também tivemos a presença de um grupo de universidades do Amazonas e de um grupo de universidades da Paraíba. E ali em Xangai, acho que estávamos nós e o Amazonas, né? Isso. E acho que assim... churrasco é uma oportunidade natural de socialização. Então, acho que ter a oportunidade de estar ali e até de conhecer melhor o pessoal do Amazonas, né? O professor Daniel, que é o coordenador do grupo de estudos, os alunos também. Ele já inaugurou, começou um curso de Direito Internacional, de arbitragem já, o Daniel. Ele falou que ia lançar agora. O Daniel não para. Não para. Então, acho que isso foi muito legal, né? E... acho que a experiência é sempre interessante. Caio, a gente está chegando próximo ao fim do nosso programa, mas antes disso, quais são seus conselhos que você daria para o jovem estudante de direito ou estudante que está querendo ingressar no mercado de trabalho, seguir na carreira da arbitragem internacional? Acho que um pouco redundante, mas a primeira coisa que eu falaria é se você tem a possibilidade, tem a oportunidade de participar de alguma dessas competições de arbitragem, participe. Na PUC, pelo menos, a gente tem tanto a competição internacional, que é o Vismut, que é uma competição em inglês, que trata de arbitragem comercial internacional, é uma competição em inglês, e acho que essa é uma possibilidade. Só que, além disso, existe também a competição nacional. Então, para eventualmente alguém que entenda que o inglês pode ser um problema nesse momento inicial, existe também uma competição doméstica, né, uma competição nacional que trata de direito brasileiro, que é super interessante porque é um aprendizado mais prático, né, do dia a dia de um advogado que trabalha com arbitragem, e uma competição nos mesmos moldes do Vismut, mas nacional. Então, entre faculdades brasileiras, em português, tratando do direito brasileiro. E acho que participar dessa competição, primeiro, te traz uma bagagem que não se compara. Acho que, pelo menos para mim, foi uma experiência que eu não tive nada parecido na faculdade. E além disso, te expõe a muitas pessoas e te expõe aos principais profissionais da área. Então, assim, falando de mim particularmente, a minha primeira oportunidade de estágio, ela veio por conta do Multi, da minha participação na competição. Então, eu acho que é uma excelente porta de entrada, seja pelo conhecimento, seja pelo ambiente de networking que isso possibilita. E assim, mesmo que você seja um estudante e não necessariamente você queira trabalhar com arbitragem, eu acho que a bagagem que você adquire, a experiência de falar em público, eventualmente falar em inglês, tratar com tantos profissionais, é algo que vai ser algo que vai moldar e vai definir e vai mudar muito a sua carreira. Acho que é um ponto positivo difícil de achar em outro lugar. Caio, então agora suas considerações finais em relação ao nosso programa Contrato Social e que você venha mais vezes aqui no nosso programa. Não, acho que só agradecer, especialmente você, Thomas, não só por esse convite, mas acho que pela parceria de sempre. Acho que o que você faz por nós, né, pelo grupo de estudos da PUC, também é algo digno de nota, então gostaria de novo de te agradecer por isso. Eu via o podcast nas redes sociais, eu era um mero espectador, então estar aqui hoje, de verdade, foi muito legal, eu fiquei muitíssimo feliz pelo convite, e acho que essas são as considerações finais, que seja mais uma oportunidade de parceria e que a gente siga tendo várias interações, várias trocas aqui, em outros lugares de São Paulo, em Xangai. Acho que é isso o recado.
Pessoal, quero agradecer a participação de vocês até esse presente momento e agradecer ao nosso convidado especial, Caio Ramos, pela belíssima exposição. Obrigado, Caio. Valeu.